Bom pessoal, de volta aqui no canal Papagaio Hardware. Hoje eu trago para vocês, conforme eu havia prometido, os testes em overclock da GTX 980 Ti de referência contra a GTX 1070 Founders Edition, que também é uma placa de referência. O motivo desse vídeo é por conta do vídeo passado, onde eu fiz um comparativo com 4 placas da NVIDIA, 4 placas de referência, para mostrar a evolução delas ao longo de 2 anos, as placas high-end da NVIDIA, que incluía essas duas, mais a GTX 1080 e 1080 Ti. Algumas pessoas notaram que havia ocorrido uma diferença muito grande entre a 980 Ti e a GTX 1070. Diferença essa que geralmente não acontece em placas customizadas. Quando a gente coloca duas placas custom com clocks altos, um ao lado da outra, elas geralmente entregam uma performance muito parecida. Então, basicamente, são 2 os motivos que eu encontrei para que acontecesse isso. Observe que o clock base e o clock boost da 980 Ti referência é de 1000 e 1076 MHz respectivamente. E por conta do GPU Boost 2.0 ele trabalha um pouco acima disso, enquanto a placa está trabalhando dentro de certos limites, tipicamente próximo dos 1200 MHz. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica sobre isso, recomendo que assistam. Já nas placas customizadas, o que acontece? Elas costumam trabalhar acima dos 1300 MHz e até mesmo acima dos 1400 MHz, como por exemplo a 980 Ti Strix que eu testei aqui no canal na época que essa placa tinha sido lançada. Então vejo que há uma grande diferença do clock de uma customizada para o clock de uma 980 Ti referência. Enquanto isso, a 1070 Founders Edition tem um clock base boost bem superior de 1506 e 1683 MHz respectivamente, e tipicamente ela trabalha próximo dos 1800 MHz, o que já é próximo de placas customizadas. O segundo motivo pelo qual há essa grande diferença entre as placas de referência é pelo fato da 980 Ti atingir rapidamente o seu temp target por conta do seu maior TDP, 250 watts contra 150 watts na 1070. E nós vemos que apenas no começo a 980 Ti trabalhou de forma estável próximo dos 1200 MHz. A partir dos 44 segundos o clock passou a oscilar para baixo e se aproxima do boost típico, mas a primeira queda brusca ocorreu em 106 segundos, precisamente no momento onde a GPU atingiu os 83 graus e com isso o seu temp limit. A partir daí a GPU trabalhou o tempo todo com um clock menor. Já a GTX 1070 não atingiu seu temp target, a temperatura máxima durante os 9 minutos chegou a 76 graus e o clock se manteve acima do boost típico durante todo o teste entre 1700 e 1800 MHz. No entanto, a 1070 sofre de outra limitação. Enquanto a 980 Ti é limitada especialmente pela temperatura, a 1070 Founders Edition é limitada especialmente pela potência. Mesmo o perfil de fã customizado não resultou em melhorias. Nesse caso, apenas aumentando o Power Limit faz com que a placa trabalhe perfeitamente estável. Para comprovar essas teses, eu fiz os testes em overclock com as duas placas, o máximo que cada uma aguentou. 1070 trabalhou em aproximadamente 2103 MHz, enquanto a 980 Ti trabalhou em aproximadamente 1440 MHz. E eu aumentei o Power Limit no máximo e fiz um perfil de fã customizado de forma com que evite qualquer tipo de redução de clock. Então a ideia é ver o máximo potencial das duas placas e vocês conferem os resultados agora. A 980 Ti rende muito mais em overclock do que uma 1070 em estoque versus overclock, já que, conforme explicado, a 1070 por padrão já é bastante overclockada, enquanto a 980 Ti tem bastante potencial para subir, porque ela trabalha num clock bem baixo em relação ao que ela consegue rodar. Isso faz com que as placas fiquem empatadas tecnicamente em overclock em várias situações, e existem alguns casos onde a 980 Ti fica à frente da 1070. Olha só que interessante, em jogos como For Honor, apesar da mínima em Full HD ter ficado um pouquinho menor, e Resident Evil 7. Para a gente ter uma base de comparação extra, eu coloquei os mesmos resultados da GTX 1080 em estoque. Ocorre também algo que eu já esperava, as duas placas em overclock rendem muito próximo de uma GTX 1080 Founders Edition em estoque. Dependendo do jogo e da resolução, são apenas poucos FPS de diferença. E acontece, por exemplo, também em Watch Dogs 2 em 4K, ela perdeu um pouquinho para as duas placas. Eu considero a 1070 uma melhor opção, e eu explico o motivo.
Veja aqui, estoque, ela rende bem mais que a 980 Ti. Em overclock, as duas rendem próximo. Em alguns casos ela perde, em alguns casos essa placa perde, mas na maioria fica empatado tecnicamente. Porém, a 1070 faz isso consumindo menos energia, o que é um diferencial interessante. E ela tem 2 GB de memória a mais, o que é útil para resoluções mais altas. Então, se esse é o seu objetivo, 1070 é, na minha opinião, a melhor opção. Porém, ainda tem algumas promoções de 980 Ti. Aparece às vezes por 1.400, 1.300, eu já vi por inacreditáveis R$1.100, cara. Isso é totalmente inacreditável para a época dessa placa. Essa placa, quando lançou, custava mais de R$3.000. Tinha modelos que chegavam a R$4.000. Se aparecer uma promoção dessa, eu consideraria sim comprar a 980 Ti. O vídeo encerra por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Grande abraço a todos.